Você saberia reconhecer um sinal do fim se ele estivesse bem diante de você? E se eu te dissesse que Jesus já nos deixou pelo menos 15 alertas claros sobre os últimos dias, mas que muitos de nós estamos simplesmente ignorando? Alertas sobre engano espiritual, guerras, frieza no amor, perseguições, desânimo, superficialidade religiosa e muito mais. Alertas não para te assustar, mas para te despertar. Esse vídeo não é um estudo leve, é um chamado urgente à vigilância. Jesus não disse talvez, ele disse: quando virem essas coisas, saibam que está próximo. Fique comigo até o final, porque você vai perceber que muitos desses sinais já estão entre nós. E talvez você esteja dormindo espiritualmente enquanto eles acontecem. Jesus não apenas falou sobre o fim dos tempos, ele nos advertiu, nos alertou com precisão. Ele não deixou a igreja no escuro, ele acendeu a luz. Esses alertas estão registrados em Mateus 24 e 25, Marcos 13 e Lucas 21. Mas também em parábolas, diálogos e profecias ao longo de todo o Evangelho. Ele nos deu sinais para despertar, não para discutir. Hoje vamos examinar 15 desses alertas. E o mais grave é que muitos deles já estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus sabia que o engano seria um dos maiores inimigos dos últimos dias. Ele avisou que muitos se apresentariam como representantes dele, com aparência de piedade, com palavras doces, mas com doutrina distorcida. O problema não é que o engano viria de fora, é que ele viria de dentro. Hoje vemos líderes se colocando como autoridades inquestionáveis, ministérios centrados em pessoas e não em Cristo, promessas de prosperidade sem cruz, falsas unções, novos evangelhos. A verdade foi trocada pelo carisma, o discernimento pelo entretenimento. Se você não conhece a voz do verdadeiro pastor, vai seguir qualquer outro. Você ouvirá falar de guerras e rumores de guerras, mas ainda não será o fim. Guerras, rumores, ameaças, tensões. Jesus disse que ouviríamos sobre elas e que ainda não seria o fim, mas o começo das dores. Conflitos internacionais, corrida armamentista, conflitos étnicos, religiosos, culturais. O mundo está armado, sempre à beira de um novo conflito global. Mas Jesus nos disse: não se assustem, isso precisa acontecer, mas vocês estejam firmes. Enquanto o mundo entra em pânico, os filhos de Deus se mantêm em fé, nação contra nação, reino contra reino. Nunca a humanidade esteve tão dividida. Hoje não é só geografia, é ideologia contra ideologia, valores contra valores, verdade contra narrativa. A polarização tomou as ruas, as redes, os lares, as igrejas. E Jesus já tinha avisado. Ele sabia que haveria um tempo em que o homem preferiria ter razão a ter paz. Mas quem conhece a palavra sabe, a nossa pátria está nos céus. Somos embaixadores do reino. O mundo vai se fragmentar, mas o povo de Deus precisa permanecer unido. Haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. A terra geme, o clima muda, a escassez avança, a fome volta a crescer no mundo. Novas doenças se espalham com rapidez. Doenças mentais aumentam. A ansiedade é a nova epidemia silenciosa. A criação está clamando pela redenção. Jesus não profetizou tranquilidade. Ele nos preparou para tempos difíceis, mas cheios de esperança. Você será perseguido por causa do meu nome. Nos tempos finais, a perseguição deixaria de ser exceção e se tornaria regra. Muitos países hoje proíbem Bíblias, proíbem igrejas, mas mesmo nos países livres, ser cristão se tornou alvo de escárnio. Fé virou motivo de piada. Princípios bíblicos viraram crime cultural. Mas Jesus disse: alegrem-se, vocês são bem-aventurados quando forem perseguidos por minha causa. Não se cale, não se esconda. Quem negar o Filho diante dos homens será negado diante do Pai. Muitos abandonarão a fé. Jesus não disse alguns, ele disse muitos. Por quê? Porque o evangelho que muitos seguiram não tinha raiz. Era só religiosidade, só aparência, só emoção. E quando vier a dor,
a fé emocional desaba. Quantos começaram bem, mas hoje vivem como se Deus fosse uma lembrança. Não deixe a frieza matar sua fé. Volte para a palavra, volte para a oração. Fortaleça sua fé antes que seja tarde. O amor de muitos se esfriará. O fim dos tempos não seria marcado só por violência, mas por frieza. Frieza nos relacionamentos, frieza na comunhão, frieza na compaixão, frieza nas igrejas. O amor, que deveria ser o sinal do reino, se apagaria. Mas ainda há uma chama, ainda há azeite, ainda há corações em chamas. Seja um deles. Reacenda o amor, perdoe, sirva. Não deixe o mundo te esfriar. Falsos profetas se multiplicarão. Jesus foi claro, eles seriam muitos. Eles usariam o nome dele, mas pregariam outra mensagem. Falsos profetas não aparecem com chifres. Eles se vestem de luz, falam suave, são populares, fazem promessas que Deus nunca fez e geram seguidores que não suportam a verdade. Não siga a voz profética que massageia o ego, mas rejeita a cruz. Busque a palavra, busque a verdade. A iniquidade se multiplicará. O pecado deixaria de ser escondido e passaria a ser celebrado. Hoje vemos a banalização do que é santo. O pecado virou orgulho. A verdade virou intolerância. A pureza virou motivo de escárnio, mas Jesus avisou, a iniquidade se multiplicaria e por isso o amor se esfriaria. Guarde seu coração, viva em santidade, mesmo que pareça fora de moda. Será como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se, viviam como se nada fosse mudar. A arca estava sendo construída, mas ninguém prestava atenção. Assim será a vinda do Filho do Homem. Jesus está dizendo, o problema não é a maldade, é a distração. Você está tão ocupado com a vida que esqueceu que ele está voltando? Vigie, não durma espiritualmente. Ficarão dois no campo, um será levado, o outro deixado. Jesus fala da separação final. Dois estão no mesmo lugar, mas com destinos eternos diferentes. A salvação é pessoal. Não depende da fé dos seus pais, nem do seu cônjuge, nem do seu pastor. Depende da sua decisão. Você está pronto? Você será o levado ou o deixado. Muitos ficarão surpresos quando o noivo voltar. A parábola das 10 virgens nos mostra isso. Todas tinham lamparinas, mas só 5 tinham azeite. Não basta ter aparência de fé, é preciso ter intimidade com o Espírito, é preciso viver com a chama acesa. Busque azeite todos os dias, ore, leia, adore. Não dependa da luz dos outros. Será como o ladrão de noite, virá quando não esperamos. Jesus será inesperado para os despreparados. Por isso ele disse, vigiai, não viva como se ele estivesse longe. Ele está às portas. Esteja pronto. Quem não for fiel no pouco será pego de surpresa. Na parábola dos talentos, o servo que escondeu o que recebeu foi repreendido, porque Deus espera que você frutifique. Ele te deu tempo, te deu dons, te deu graça. E você está fazendo o que com isso? Não viva como se tivesse tempo demais. Ame a verdade, ou será entregue ao engano. A Bíblia diz que nos últimos dias, Deus permitirá que o engano alcance quem rejeita a verdade. Quem não quer ouvir a verdade, se apega à mentira confortável. Jesus é a verdade, e a verdade confronta, mas também liberta. Ame a verdade, mesmo que ela te quebre, porque é só ela que te reconstrói. Jesus não nos deixou no escuro. Ele acendeu a lâmpada, ele soprou a trombeta, ele deu sinais claros, mas muitos estão dormindo, negociando fé, rindo da profecia, vivendo como se nada fosse mudar. Mas o Senhor diz, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Senhor, abre os nossos olhos, perdoa nossa distração, nossa frieza, nossa superficialidade. Que possamos reconhecer os tempos, despertar do sono e viver como filhos da luz. Prepara-nos para te encontrar. Em nome de Jesus. Amém.